Se ela tocasse nele outra vez, eu juro que nem toda a fortuna daquela família seria capaz de esconder o que eu vi dentro daquela cozinha. Essa frase saiu da minha boca num rompante que nem eu mesma sabia que existia. E no instante em que ecoou entre aquelas paredes caras demais, foi como se tivesse derrubado a primeira peça de um dominó que vinha sendo montado às escondidas há muito tempo. Porque naquela mansão, onde lustres de cristal brilhavam acima de tapetes importados, havia um segredo apodrecendo tão silenciosamente que, se eu não tivesse prestado atenção nos detalhes, talvez ninguém jamais tivesse descoberto. O bebê adotado pelo milionário Renato Lacerda estava definhando. Ninguém entendia a causa. Alguns acreditavam que fosse estresse, outros diziam que era adaptação. Mas eu, Olivia menos a babá, que muita gente nem olhava no rosto, fui a única a perceber o que ninguém queria enxergar. O gesto rápido demais, o cheiro estranho na mamadeira, o olhar frio da avó. O que ninguém sabe é que tudo começou muito antes daquela madrugada. Muito antes de eu decidir que não ficaria calada. O começo dessa história é o de um homem solitário demais, uma avó dissimulada demais e uma mulher improvável. Eu, prestes a destruir uma conspiração inteira com as próprias mãos. Mas antes de continuar, deixa eu te pedir algo. Você que está aqui comigo agora, acompanhando essa história, menos se inscreve no canal. Isso ajuda demais para que a gente continue contando histórias que arrepiam, emocionam e revelam verdades que ninguém tem coragem de contar. Feito isso, respira fundo, porque o que vem agora é pesado. Renato Lacerda era tudo aquilo que a imprensa adorava exibir. Empresário brilhante, visionário, investidor impecável. O tipo de homem que carregava o peso do próprio nome, como se fosse uma coroa de ouro. Mas por trás dessa imagem inteira, havia uma solidão que sangrava silenciosa. Cada canto daquela mansão era grande demais para um único homem. Cada noite era longa demais, sem o riso de uma criança. E quanto mais sucesso ele acumulava, mais vazia ficava a sensação de chegar em casa. Toda mulher que se aproximava dele parecia carregar o mesmo perfume, o cheiro doce da ambição. Nenhuma o olhava como homem. Todas o enxergavam como atalho. Um dia, cansado de preencher o vazio com relacionamentos quebrados, Renato tomou uma decisão que escandalizou os que o cercavam. Entrou com pedido oficial de adoção. E na sala iluminada do fórum, quando colocaram o pequeno Noah em seus braços, ele sentiu o mundo inteiro se reorganizar dentro do peito. O bebê tinha poucos meses, olhos enormes e uma fragilidade que parecia pedir proteção antes mesmo de chorar. Renato não sabia, mas aquele gesto puro plantava o primeiro fio de uma guerra antiga e silenciosa. No início, tudo parecia perfeito. A casa foi transformada. Um quarto foi montado com tudo que a tecnologia podia oferecer. Eu fui contratada para cuidar exclusivamente do bebê. E Miriam, a mãe de Renato, uma mulher impecavelmente arrumada, cabelos presos, voz mansa menos, foi convidada a morar temporariamente na mansão para ajudar. Todos acreditavam que ela abraçaria o neto com ternura. Mas algo no olhar dela, estreito, avaliador, quase clínico, fez meu estômago revirar desde o primeiro dia. Quando Renato chorou segurando o bebê, ela sequer se aproximou. Apenas observou, como quem avalia um intruso. Aquilo não era um olhar de avó. Era um olhar cheio de cálculo. Na primeira noite percebi um silêncio estranho. Sabe quando a casa parece segurar a respiração? Era assim. E nos dias seguintes, enquanto Renato vivia o encanto da paternidade, eu vivia uma inquietação crescente. Noah começou a apresentar sintomas inexplicáveis, febres repentinas, perda de peso rápida, irritabilidade extrema, manchas verdeadas ao redor da boca em gosgos habitos. Cada vez que eu relatava algo para Miriam, ela respondia com frases suaves demais. Todas decoradas bebês adotados passam por adaptação. Isso é psicológico. Você está exagerando. Mas havia algo errado naquele tom. Não era preocupação. Era desprezo. Era rejeição. Algo nela travava sempre que olhava para o bebê, como se Noah tivesse acendido dentro dela um rancor antigo, escondido. Os padrões começaram a se repetir. Sempre que Miriam tinha contato com o bebê, ele piorava. Sempre que ela preparava uma mamadeira, Noah tinha engasgos. Sempre que ela segurava o bebê tempo demais, manchas surgiam ao redor da boca. E a cada noite, quando Noah rejeitava a mamadeira que ela preparava, eu sentia minha espinha gelar. A mansão se tornou um tabuleiro tenso. E em cada canto eu encontrava Miriam parada, observando. Ela comentava demais sobre a fragilidade do bebê. Dizia que talvez ele não tivesse estrutura para acompanhar a família Lacerda. Tudo sempre com voz doce,
mas carregado de veneno. Renato, apaixonado pelo filho, acreditava em tudo que ela dizia. Era cego pela confiança que tinha na mãe. E isso me sufocava. Eu era apenas a babá. Se abrisse a boca, poderia ser demitida imediatamente. E pior, se Miriam descobrisse minhas suspeitas, Noah seria o primeiro a pagar. Foi numa tarde comum que o mundo virou. Eu estava lavando um copo que Miriam havia usado para misturar a mamadeira. Noah acabara de passar mal. De novo. Quando coloquei o copo perto do nariz, senti um cheiro metálico, agressivo, impregnado. Um cheiro que não deveria estar ali. Lavei e lavei, mas o cheiro continuava. Ali, segurando o vidro, minha intuição gritou. Não era paranoia. Não era coincidência. Alguém estava interferindo na saúde do bebê. Naquela noite fiquei acordado observando Noah dormir. Ele estava tão frágil que suas costelinhas marcavam a pele. Cada respiração parecia um pedido silencioso de ajuda. Até que ouvi passos no corredor. Passos que eu conhecia, passos que nunca apareciam naquela hora. A porta do quarto abriu uma fresta. E na penumbra estava Miriam, em silêncio, observando, sem razão nenhuma, para estar ali. Quando fui fechar a porta, notei algo pior. A mamadeira, deixada cheia poucos minutos antes, estava quase vazia. Noah estava dormindo profundamente. Não havia como ter bebido aquilo. O bico da mamadeira tinha o mesmo cheiro metálico, ainda mais forte. Aquilo foi a gota. Eu sabia. Alguém entrou no quarto. Alguém mexeu na mamadeira. Alguém queria que Noah piorasse. Na manhã seguinte, a casa parecia respirar um silêncio pesado. Miriam estava na cozinha, mexendo algo na panela, com movimentos calculados, quase teatrais. No reflexo da porta do armário, vi quando ela retirou discretamente um pequeno frasco translúcido do bolso do avental. O gesto foi tão rápido que qualquer pessoa distraída não perceberia. Eu vi, e quando o bebê teve outro engasgo violento naquela manhã, quase roxo, e Miriam observava com uma serenidade que me arrepiava, eu percebi com clareza. Aquilo não era natural. Era provocado. Decidi fazer o que ninguém imaginou que eu teria coragem. Comecei a montar meu próprio dossiê. Observei Miriam em silêncio. Anotei cada horário, cada dia, e encontrei frascos escondidos atrás das caixas antigas do armário. Um deles tinha um resíduo verde na tampa interna. O mesmo tom que manchava a boca do bebê. O mesmo cheiro metálico. Quando tentei contar algo a Renato, ele desviou o assunto, defendendo a mãe com fervor, repetindo que ela sempre quis o melhor para a família. Eu precisava de provas, e rápido. Decidi instalar uma câmera escondida na cozinha. 5 minutos depois de eu sair, recebi uma notificação. A lente tinha sido coberta. Ao ampliar a imagem, vi uma mão feminina com os mesmos anéis que Miriam usava todos os dias. Ela sabia, ela estava ciente de que estava sendo observada. Quando desci correndo, encontrei no chão a prova mais clara de todas, um frasco quebrado, com resíduo esverdeado, escorrendo pelo rodapé. Parte do rótulo dizia apenas o SOS controlado. E naquele exato instante, ouvi os passos dela se aproximando. Escondi uma amostra no bolso do avental segundos antes de Miriam entrar. O olhar que ela me deu naquele momento foi uma ameaça sem palavras. Eu estava ficando sem tempo, sem voz. Levei Noah ao médico sozinha, alegando dúvidas técnicas. E quando perguntei se os sintomas poderiam ser causados por substâncias administradas aos poucos, o silêncio do pediatra disse tudo. Ele perguntou se alguém na casa dava ao bebê algo que não constava nos registros. Eu não disse o nome dela, mas saí de lá com uma frase que grudou na mente. Intoxicação crônica muitas vezes vem de quem cuida. Ao voltar à mansão, percebi que a casa inteira era um cenário de crime silencioso. Nos dias seguintes, fiz de tudo para manter Miriam longe das mamadeiras. E curiosamente Noah melhorou. Pouco, mas melhorou. A cor voltou. Os engasgos diminuíram. O sono aumentou. Foi um alívio curto, porque bastou uma única tarde com Miriam, preparando uma mamadeira para tudo piorar. Naquela noite, Noah teve a pior crise. Engasgou com tanta força que o corpo ficou roxo. Eu o arranquei dos braços de Miriam e iniciei manobras de emergência. Renato, desesperado, assistia sem saber o que fazer. Quando o bebê finalmente recuperou o ar, Miriam disse a frase mais absurda que já ouvi. Esse bebê é fraco demais. Talvez não tenha vindo ao mundo para ficar. Foi a primeira rachadura na imagem da mãe perfeita aos olhos de Renato.
E foi quando percebi que tudo iria explodir muito em breve. O silêncio que tomou conta da mansão depois daquela frase absurda de Miriam não foi um silêncio comum. Era um silêncio denso, pesado, como se até as paredes tivessem recuado um passo, esperando pela explosão que estava prestes a acontecer. Renato ainda estava pálido, a respiração acelerada, o corpo inteiro tenso, caminhando de um lado para o outro, tentando entender a própria mãe. Eu segurava Noah no colo, o bebê tão fraco que parecia se dissolver nos meus braços, e cada movimento dele fazia meu peito apertar de medo. Miriam permaneceu parada perto da bancada da cozinha, com a postura impecável, as mãos unidas, como se estivesse assistindo a uma peça teatral que ela mesma dirigira. Era perturbador quando Renato finalmente parou de andar e encarou a mãe. Eu vi nos olhos dele algo que nunca havia visto antes. A admiração cega, aquela lealdade inabalável que sempre o guiara, agora estava rachada. Ele perguntou como ela podia dizer algo tão cruel, depois de ver o próprio neto quase morrer engasgado. Miriam tentou disfarçar, afirmando que falara por pura preocupação, mas o tom dela estava errado. Não havia tremor, não havia dor, não havia aflição. Ela defendia aquela frase com frieza, como se realmente acreditasse que Noah era um fardo indesejado. O momento em que ela colocou a mão no braço dele, tentando recuperar a autoridade, foi ainda pior. Com uma voz baixa, controlada, disse que Renato estava exagerando, que aquela criança poderia atrapalhar seu futuro, seu trabalho, sua imagem. E eu vi Renato crescer por dentro, como se algo antigo, adormecido, despertasse com força. Ele se afastou dela pela primeira vez na vida. Eu quase senti o impacto daquele afastamento no ar. Antes que a discussão continuasse, Noah teve outro engasgo leve, não comparado ao anterior, mas suficiente para provocar um desespero imediato em mim. Eu o ergui. E quando ele abriu a boquinha para chorar, a mancha verde ao redor dos lábios estava ainda mais intensa. Aquele verde maldito estava se tornando familiar demais. E foi nesse instante, com o bebê gemendo fraco, que percebi que não importara o quanto eu tentasse separar Miriam das mamadeiras, ela sempre encontraria uma brecha, sempre teria acesso, sempre estaria à espreita, esperando o momento perfeito para atacar. Renato viu a cor da boca de Noah, viu o sofrimento, e viu, pela primeira vez, a serenidade mórbida no rosto da própria mãe, uma serenidade que não combinava com alguém vendo um bebê quase morrer. Aquilo pareceu quebrar outra parte dele. Ele pediu que eu subisse com Noah e esperasse no quarto. A voz saiu baixa, arranhada, mas firme. Eu obedeci, enquanto subia sentindo as pernas trêmulas. Olhei por cima do ombro e vi Miriam encarar Renato com uma expressão que ninguém mais teria notado. Não era medo, não era tristeza, era irritação. Irritação por ter perdido o controle dele. Irritação, porque o filho que sempre obedeceu estava, finalmente, começando a ver. O corredor parecia mais longo do que o normal. O ar parecia pesado demais. E quando entrei no quarto, algo dentro de mim dizia que o pior ainda estava por vir. Coloquei Noah no berço, tentando confortá-lo, e me permiti por um instante respirar fundo. Mas a sensação de ser observada não desapareceu. A casa inteira parecia viva, atenta. Eu ajeitei a manta de Noah com cuidado e me virei para fechar a porta, quando ouvi um barulho leve no final do corredor. Como se algo ou alguém menos estivesse arrastando algo no chão. Um arrepio percorreu minha espinha. Dei um passo para fora, mas o corredor estava vazio. Nenhum som, nenhuma sombra. Apenas aquele silêncio inquietante que parecia esconder segredos. Voltei para o quarto e tentei me concentrar apenas em Noah. Ele estava tão frágil que qualquer coisa me dava pavor. Sentei no chão, perto do berço, e fiquei observando sua respiração, medindo cada movimento do peito dele. E enquanto estava ali, a primeira lágrima caiu sem que eu percebesse. Não era medo por mim, era medo por ele. Aquele bebê tão pequeno, tão inocente, sendo vítima de algo monstruoso. E é nesse momento que quero aproveitar para te pedir uma coisa. Você que está aqui comigo acompanhando essa história, sentindo cada detalhe, cada tensão, se inscreve no canal. Isso ajuda demais a continuarmos trazendo histórias como essa, que mexem com o coração da gente e revelam verdades que ninguém imagina. Agora vamos continuar, porque o que vem a seguir é ainda mais tenso. Eu fechei os olhos por um instante. Não sei quanto tempo se passou, mas então ouvi passos subindo a escada rapidamente. Passos pesados, urgentes. Era Renato. Ele entrou no quarto quase tropeçando, o rosto marcado por algo entre choque e fúria. Perguntou o que eu tinha visto,
o que eu sabia. E quando mostrei a marca circular no bracinho, de Noah menos, uma pequena queimadura fina, recente, eu vi o mundo dele quebrar de vez. Expliquei tudo, desde o primeiro cheiro metálico, até os frascos escondidos. Desde a câmera coberta, até as reações estranhas de Miriam. Falei sobre os engasgos, as manchas verdes, as coincidências repetidas. Cada palavra era um pedaço do quebra-cabeça que, finalmente, se formava diante dos olhos dele. Renato ficou imóvel, olhando para Noah, depois olhando para mim. E quando ergueu o rosto, eu vi lágrimas se acumulando. Não de fraqueza, mas de um tipo de dor que só quem foi traído pela própria família é capaz de sentir. Antes que pudéssemos decidir o próximo passo, um barulho seco ecoou no corredor. Algo batendo contra a parede. Eu e Renato nos entreolhamos, congelados. E então, lentamente, uma sombra apareceu na porta. Uma silhueta quieta, imóvel, observando. E quando a luz do abajur iluminou o rosto daquela figura, meu coração parou. Era Miriam. Ela não parecia surpresa, não parecia preocupada. Ela o sorriso que surgiu no canto de sua boca era o tipo de sorriso que a gente só vê em pesadelos. Ela entrou no quarto com a calma de quem pisa num palco. Ajeitou o colar de pérolas com um gesto lento, calculado, e olhou primeiro para Noah, depois para mim, e por fim para Renato. Quando abriu a boca, o que saiu não foi um pedido de desculpas, nem uma justificativa plausível. Foi uma frase tão fria que fez o ar gelar. Esse bebê nunca deveria estar aqui. Renato deu um passo à frente, incrédulo, mas Miriam levantou uma mão, pedindo silêncio, como quem manda um servo calar. E então, tirou do bolso um frasco pequeno, transparente, com um líquido levemente esverdeado, refletindo sob a luz. Meu estômago virou. Era igual ao frasco quebrado na cozinha, igual ao resíduo nas mamadeiras. Renato empalideceu. Ele tentou tirar o frasco da mão dela, mas Miriam segurou firme, como se aquilo fosse sua arma mais preciosa. E com a mesma voz calma e venenosa de sempre, ela começou a confessar. Disse que aquela família tinha um legado, um nome, um patrimônio construído com sacrifício. Disse que não deixaria tudo nas mãos de um bebê que não carregava o sangue Lacerda. Disse que Noah era um capricho emocional de Renato, uma fraqueza, e que fraquezas tinham que ser eliminadas antes de destruírem tudo. Renato cambaleou, como se tivesse levado um tapa invisível. Mas antes que ele pudesse reagir, antes que eu pudesse correr com Noah para longe daquela mulher, Miriam se aproximou um passo e completou. Eu fiz o que precisava ser feito. O impacto daquelas palavras ricocheteou dentro do quarto como um trovão. A verdade estava ali, desnuda, cruel, irreversível. E ainda assim, o pior não tinha acontecido. Porque foi quando Miriam deu mais um passo, com um olhar que misturava ódio e triunfo, que eu percebi algo que gelou meu sangue. Ela não estava ali apenas para confessar. Ela tinha um plano, ultimate, algo que poderia destruir tudo de uma vez. Mas antes que ela pudesse concluir esse ato, algo inesperado, algo que ninguém previa menos, aconteceu. Algo que mudaria o rumo daquela história. Para sempre. O silêncio que tomou conta da mansão depois daquela frase absurda de Miriam não foi um silêncio comum. Era um silêncio denso, pesado, como se até as paredes tivessem recuado um passo, esperando pela explosão que estava prestes a acontecer. Renato ainda estava pálido, a respiração acelerada, o corpo inteiro tenso, caminhando de um lado para o outro tentando entender a própria mãe. Eu segurava Noah no colo. O bebê tão fraco que parecia se dissolver nos meus braços. E cada movimento dele fazia meu peito apertar de medo. Miriam permaneceu parada perto da bancada da cozinha, com a postura impecável às mãos unidas, como se estivesse assistindo a uma peça teatral que ela mesma dirigira. Ira perturbador. Quando Renato finalmente parou de andar e encarou a mãe, eu vi nos olhos dele algo que nunca havia visto antes. A admiração cega, aquela lealdade inabalável que sempre o guiara, agora estava rachada. Ele perguntou como ela podia dizer algo tão cruel depois de ver o próprio neto quase morrer engasgado. Miriam tentou disfarçar, afirmando que falara por pura preocupação. Mas o tom dela estava errado. Não havia tremor, não havia dor, não havia aflição. Ela defendia aquela frase com frieza, como se realmente acreditasse que Noah era um fardo indesejado. O momento em que ela colocou a mão no braço dele, tentando recuperar a autoridade, foi ainda pior. Com uma voz baixa, controlada, disse que Renato estava exagerando, que aquela criança poderia atrapalhar seu futuro, seu trabalho, sua imagem. E eu vi Renato crescer por dentro, como se algo antigo,
adormecido, despertasse com força. Ele se afastou dela, pela primeira vez na vida. Eu quase senti um impacto daquele afastamento no ar. Antes que a discussão continuasse, Noah teve outro engasgo leve. Não comparado ao anterior, mas suficiente para provocar um desespero imediato em mim. Eu o ergui, e quando ele abriu a boquinha para chorar, a mancha verde ao redor dos lábios estava ainda mais intensa. Aquele verde maldito estava se tornando familiar demais. E foi nesse instante, com um bebê gemendo fraco, que percebi que não importar o quanto eu tentasse separar Miriam das mamadeiras, ela sempre encontraria uma brecha. Sempre teria acesso. Sempre estaria à espreita, esperando o momento perfeito para atacar. Renato viu a cor da boca de Noah, viu o sofrimento, e viu, pela primeira vez, a serenidade mórbida no rosto da própria mãe. Uma serenidade que não combinava com alguém vendo um bebê quase morrer. Aquilo pareceu quebrar outra parte dele. Ele pediu que eu subisse com Noah e esperasse no quarto. A voz saiu baixa, arranhada, mas firme. Eu obedeci, enquanto subia sentindo as pernas trêmulas. Olhei por cima do ombro e vi Miriam encarar Renato com uma expressão que ninguém mais teria notado. Não era medo, não era tristeza. Era irritação. Irritação por ter perdido o controle dele. Irritação porque o filho que sempre a obedeceu estava, finalmente, começando a ver. O corredor parecia mais longo do que o normal. O ar parecia pesado demais. E quando entrei no quarto, algo dentro de mim dizia que o pior ainda estava por vir. Coloquei Noah no berço, tentando confortá-lo, e me permiti por um instante respirar fundo. Mas a sensação de ser observada não desapareceu. A casa inteira parecia viva, atenta. Eu ajeitei a manta de Noah com cuidado e me virei para fechar a porta, quando ouvi um barulho leve no final do corredor. Como se algo, ou alguém, menos estivesse arrastando algo no chão. Um arrepio percorreu minha espinha. Dei um passo para fora, mas o corredor estava vazio. Nenhum som, nenhuma sombra, apenas aquele silêncio inquietante que parecia esconder segredos. Voltei para o quarto e tentei me concentrar apenas em Noah. Ele estava tão frágil que qualquer coisa me dava pavor. Senti no chão, perto do berço, e fiquei observando sua respiração, medindo cada movimento do peito dele. E enquanto estava ali, a primeira lágrima caiu sem que eu percebesse. Não era medo por mim, era medo por ele. Aquele bebê tão pequeno, tão inocente, sendo vítima de algo monstruoso. E é nesse momento que quero aproveitar para te pedir uma coisa. Você que está aqui comigo acompanhando essa história, sentindo cada detalhe, cada tensão, se inscreve no canal. Isso ajuda demais a continuarmos trazendo histórias como essa, que mexem com o coração da gente e revelam verdades que ninguém imagina. Agora vamos continuar, porque o que vem a seguir é ainda mais tenso. Eu fechei os olhos por um instante. Não sei quanto tempo se passou, mas então, ouvi passos subindo a escada rapidamente. Passos pesados, urgentes. Era Renato. Ele entrou no quarto quase tropeçando, o rosto marcado por algo entre choque e fúria. Perguntou o que eu tinha visto, o que eu sabia. E quando mostrei a marca circular no bracinho, de no a menos uma pequena queimadura fina, recente, eu vi o mundo dele quebrar de vez. Expliquei tudo, desde o primeiro cheiro metálico, até os frascos escondidos, desde a câmera coberta, até as reações estranhas de Miriam. Falei sobre os engasgos, as manchas verdes, as coincidências repetidas. Cada palavra era um pedaço do quebra-cabeça, que finalmente se formava diante dos olhos dele. Renato ficou imóvel, olhando para Noah, depois olhando para mim. E quando ergueu o rosto, eu vi lágrimas se acumulando, não de fraqueza, mas de um tipo de dor que só quem foi traído pela própria família é capaz de sentir. Antes que pudéssemos decidir o próximo passo, um barulho seco ecoou no corredor. Algo batendo contra a parede. Eu e Renato nos entreolhamos, congelados. E então, lentamente, uma sombra apareceu na porta. Uma silhueta quieta, imóvel, observando. E quando a luz do abajur iluminou o rosto daquela figura, meu coração parou. Era Miriam. Ela não parecia surpresa. Não parecia preocupada. Ela parecia satisfeita. O sorriso que surgiu no canto de sua boca era o tipo de sorriso que a gente só vê em pesadelos. Ela entrou no quarto com a calma de quem pisa num palco. Ajeitou o colar de pérolas com um gesto lento, calculado, e olhou primeiro para Noah, depois para mim, e por fim para Renato. Quando abriu a boca, o que saiu não foi um pedido de desculpas, nem uma justificativa plausível. Foi uma frase tão fria que fez o ar gelar.
Esse bebê nunca deveria estar aqui. Renato deu um passo à frente, incrédulo. Mas Miriam levantou uma mão, pedindo silêncio, como quem manda um servo calar. E então, tirou do bolso um frasco pequeno, transparente, com um líquido levemente esverdeado, refletindo sob a luz. Meu estômago virou. Era igual ao frasco quebrado na cozinha, igual ao resíduo nas mamadeiras. Renato empalideceu. Ele tentou tirar o frasco da mão dela, mas Miriam segurou firme, como se aquilo fosse sua arma mais preciosa. E com a mesma voz calma e venenosa de sempre, ela começou a confessar. Disse que aquela família tinha um legado, um nome, um patrimônio construído com sacrifício. Disse que não deixaria tudo nas mãos de um bebê que não carregava o sangue Lacerda. Disse que Noah era um capricho emocional de Renato, uma fraqueza, e que fraquezas tinham que ser eliminadas antes de destruírem tudo. Renato cambaleou, como se tivesse levado um tapa invisível. Mas antes que ele pudesse reagir, antes que eu pudesse correr com Noah para longe daquela mulher, Miriam se aproximou um passo e completou. Eu fiz o que precisava ser feito. O impacto daquelas palavras ricocheteou dentro do quarto como um trovão. A verdade estava ali, desnuda, cruel, irreversível. E ainda assim, o pior não tinha acontecido. Porque foi quando Miriam deu mais um passo, com um olhar que misturava ódio e triunfo, que eu percebi algo que gelou meu sangue. Ela não estava ali apenas para confessar. Ela tinha um plano, ultimate, algo que poderia destruir tudo de uma vez. Mas antes que ela pudesse concluir esse ato, algo inesperado, algo que ninguém previa menos aconteceu. Algo que mudaria o rumo daquela história, para sempre. A porta se abriu com tanta lentidão que o silêncio do quarto pareceu esticar até quase rasgar. Cada centímetro revelado era como uma agulha entrando na pele. Renato se virou completamente para a entrada, tenso como um arco prestes a disparar. Miriam recuou um passo, talvez o primeiro movimento verdadeiramente involuntário dela naquela noite. E eu, com um nó apertado contra o peito, senti meu coração bater tão forte que podia jurar que ele ecoava pelo quarto inteiro. A sombra entrou primeiro, langa, estendida, distorta pela luz amarelada do abajur. Até que, finalmente, a figura se revelou por inteiro. Era Cláudio, o segurança particular da mansão, mas não o Cláudio gentil e solícito que ajudava a trazer compras, que oferecia café nos dias frios e que sempre tratara Noah com carinho. O homem que entrou naquele quarto tinha um semblante que eu nunca tinha visto. Os olhos dele estavam vazios, duros, como se estivesse obedecendo a uma ordem que não vinha da razão, mas do medo, ou pior, da lealdade a alguém que o manipulava há anos. Ele entrou em silêncio. Um silêncio pesado. Um silêncio de quem já sabia o que estava acontecendo lá dentro. E quando olhou para Miriam, o corpo inteiro dele endureceu. Renato deu um passo à frente, confuso, tentando entender, mas Cláudio ergueu a mão, pedindo que ele não falasse. Senhor. A voz dele saiu baixa, grave, carregada de algo que parecia arrependimento e desespero ao mesmo tempo. Eu ouvi gritos e eu encontrei isso caído no corredor. Na mão dele havia outro frasco igual ao que Miriam tinha usado, igual ao quebrado na cozinha, igual ao encontrado por mim no armário. Meu estômago revirou. Renato fechou os olhos por um instante, como se o peso daquela nova revelação fosse grande demais para caber dentro dele. Miriam tentou se recompor, mas seus olhos denunciavam que ela não esperava por aquilo. Ela abriu a boca para falar, mas Cláudio continuou. Isso estava no chão, perto da escada. Quebrou também. A tampa estava solta e tinha um pouco do líquido no corrimão. Se alguém tocou, sem perceber, ele não terminou a frase. Não precisava. Renato virou o rosto para a mãe, e o olhar dele, que até alguns minutos antes ainda tinha restos de dor e incredulidade, agora estava começando a se transformar em algo que Miriam nunca imaginou enfrentar. Repulsa. Miriam tentou reagir. Cláudio, você está confundindo tudo. Eu jamais permitiria que... Ele a interrompeu. Dona Miriam respirou fundo. Eu trabalho para a senhora há anos, mas eu não posso. Não depois de ver o que eu vi. Renato avançou um passo. O que você viu? Cláudio demorou para responder. Como alguém que sabe que sua vida menos, e talvez sua consciência menos nunca mais serão as mesmas. Vi a senhora, ontem à noite, indo para o quarto do bebê. Vi a senhora carregando um frasco parecido com esse. Eu achei que fosse algum tipo de medicamento, não questionei. Mas ele engoliu seco depois que ouviu o choro e vi a mamadeira caída no chão. Eu entendi que tinha algo errado. Miriam explodiu.
Você não sabe de nada, ela gritou, avançando contra ele com uma fúria descontrolada. Você não tem o direito de dizer nada. Você é pago para obedecer, não para pensar. Foi a primeira vez que ouvi a voz dela quebrar. Era como vidro rachando, e o som disso arrepiou a minha pele por inteiro. Renato se colocou entre eles. Chega! A voz dele era tão séria, tão dura, que nem parecia do mesmo homem. Miriam respirava rápido, o rosto tenso, as mãos trêmulas. Aquilo era novo. Pela primeira vez, ela não conseguia controlar a situação. Renato olhou para Cláudio. Ligue para a polícia. Agora. A expressão de Miriam se transformou instantaneamente. Não. Ela avançou, tentando arrancar o celular da mão do segurança. Mas Renato a segurou. Você não pode fazer isso, Renato! Você vai destruir nossa família. Você vai acabar com tudo o que construí. Eu não construí nada com você, ele respondeu. Você controlou tudo. Você manipulou tudo, inclusive eu. Miriam tentou se soltar, mas Renato segurava firme. Você não entende, meu filho. A voz dela estava quase suplicante, mas ainda assim carregada de veneno. Eu fiz. Por amor. Por proteção. Por você. Renato estremeceu. Que tipo de mãe tenta matar um bebê? Miriam sorriu, um sorriso amargo, distorcido. Um bebê que nunca deveria ter existido na nossa vida. As palavras dela queimaram o ar. E naquele momento, eu percebi que não era só Noah que ela queria eliminar. Era tudo que ameaçasse o controle dela sobre o filho. Sobre a família. Sobre sua própria narrativa do que era perfeição. Eu apertei Noah mais forte. Ele respirava rápido, fraco, como se cada segundo fosse um esforço. Precisávamos ir embora. Precisávamos de ajuda médica imediatamente. Renato viu isso também. A gente precisa ir, ele disse, caminhando até mim. Cláudia, leve o carro para frente. Agora. Cláudio saiu do quarto rapidamente. Miriam tentou se desvencilhar de Renato e correr atrás, mas ele a segurou pelos ombros, firme. Você não vai sair daqui, ele disse, com a decisão de quem finalmente acordou. Ela gritou, xingou, implorou, ameaçou, tudo em questão de segundos. Era como assistir a máscara dela se quebrar em tempo real. Eu me aproximei da porta, mas algo me fez parar. Senti um arrepio subindo pela coluna. O tipo de arrepio que vem quando alguém está te observando. Olhei para trás, e Miriam estava me encarando. Não Renato. Não o filho. Não o próprio sangue. Ela olhava para mim e para Noah. E naquele olhar havia tudo aquilo que ela tentou esconder durante anos. Ódio puro. Um ódio tão profundo que parecia corroer qualquer traço de humanidade. Ela sussurrou algo tão baixo que talvez só eu tenha escutado. Isso não vai ficar assim. Renato não ouviu, mas eu ouvi como se tivesse sido gritado em meu ouvido. E por um segundo, minhas mãos tremeram, mas eu mantive Noah firme. Aquele bebê dependia de mim, e eu jamais o deixaria sozinho. Desci as escadas com cuidado. Cada degrau parecia mais fundo, mais longo. A mansão, antes tão grande, agora parecia um labirinto de sombras. As luzes refletiam nas paredes, e o vento lá fora balançava as janelas, criando uma atmosfera que só pode ser descrita como o centro de um furacão. Quando cheguei ao saguão, Cláudio já estava com a porta da mansão aberta. O carro nos esperava com o motor ligado. Eu corri até a entrada, mas antes de sair, uma sensação me fez virar para trás. Renato ainda estava no topo da escada, segurando a mãe pelos ombros, enquanto ela se debatia com força. Ele olhou para mim, e pela primeira vez naquela noite, seus olhos não expressavam apenas dor. Expressavam determinação. A determinação de um pai. Vai, Olivia. Menos ele disse. Vai agora. Eu encontro vocês lá. Assenti com a cabeça, sem conseguir dizer nada. Corri para o carro, me sentei no banco de trás com Noah. E Cláudio arrancou imediatamente. As luzes da mansão ficaram para trás, pequenas e distantes, mas a sensação de que o perigo ainda estava perto não desapareceu. Eu olhei pela janela e só conseguia pensar em uma coisa. Miriam tinha dito, você acha que ele foi o primeiro? Aquela frase era um buraco aberto, um buraco cheio de segredos. E dentro desse buraco, havia algo ainda mais sombrio, algo que apenas começava a ser revelado, enquanto o carro corria pelas ruas escuras. Eu reparei numa gotinha verde no pulso de Noah, uma gotinha que não estava ali antes. Meu coração quase parou. Aquele líquido ainda estava no corpo dele, e talvez, só talvez, não fosse apenas Miriam, que sabia exatamente o que estava acontecendo. A gota verde no pulso de Noah brilhou sob a luz fraca do carro,
como uma sentença. Uma gota minúscula, quase transparente, mas tão mortal quanto tudo que tínhamos descoberto naquela noite. Eu toquei cuidadosamente com a ponta dos dedos e senti a pele mais fria do que deveria. Meu coração afundou. O líquido estava ali. Talvez tivesse entrado em contato com ele quando Miriam tentou avançar. Talvez durante algum movimento no quarto. O fato era que aquilo estava queimando a pele do bebê, deixando uma marca circular que parecia aprofundar cada segundo. Cláudio dirigia rápido, quebrando os sinais, acelerando como se conhecesse cada rua de cor. A cidade, normalmente barulhenta, parecia silenciosa demais naquela hora. Uma madrugada que parecia suspensa no tempo. Eu olhava constantemente para Noah, apoiado no meu colo, respirando curto, quase sem força. As manchas verdes nos lábios, a pallidez extrema, os olhos semicerrados, como se lutassem para permanecer abertos. Tudo gritava urgência. Quando finalmente chegamos ao hospital, eu desci com o bebê nos braços antes mesmo de Cláudio estacionar o carro. Corri até a porta de emergência, gritando por ajuda. Enfermeiras vieram na hora, pegaram Noah, colocaram-no em uma maca pequena e o levaram para dentro enquanto faziam perguntas que eu mal conseguia responder. O corredor cheirava a álcool e ansiedade. E eu tremia dos pés à cabeça. Meu corpo inteiro estava em estado de alerta. Como se qualquer segundo de distração fosse custar a vida dele. Uma médica apareceu alguns minutos depois, ainda colocando as luvas, pedindo que eu explicasse o que tinha acontecido. Tentei resumir, mas a história era impossível de resumir. Como explicar que a avó do bebê estava tentando envenená-lo? Como explicar frascos? Manchas verdes calmeraus cobertaus, frascos quebrados. Mas a médica não me julgou. Ela apenas ouviu os olhos, regalando-se. Quando mostrei o resíduo verde que ainda manchava o punho de Noah, ela pediu amostras. Pediu exames urgentes. Pediu que eu esperasse do lado de fora. A porta se fechou. E com ela, tudo desabou. Minhas pernas cederam. Senti o chão frio sob mim. Chorei, mas não aquele choro desesperado. Um choro silencioso, preso na garganta que machuca mais porque não consegue sair por inteiro. Eu não sabia se Noah sobreviveria. Eu não sabia se Renato conseguiria impedir Miriam de fugir. E nem eu sabia. Nada. Cláudio parou ao meu lado e colocou a mão no meu ombro. Ele vai ficar bem menos, disse. Embora a voz traísse a preocupação. Ele é forte. E você também é. Eu não respondi. Apenas respirei fundo, tentando reorganizar minhas emoções, até que um pensamento me atingiu como um soco. Renato, ele ficou sozinho com Miriam. Precisamos ligar para ele, eu disse, levantando abruptamente. Não sabemos o que ela pode fazer. Cláudio assentiu e pegou o celular. Discou rapidamente. O telefone chamou uma vez, duas, três, cinco vezes, até que caiu na caixa postal. Meu estômago afundou. Cláudio tentou novamente. Depois outra vez. Nada. Talvez eles já estejam vindo, ele disse, tentando me acalmar. Mas eu sabia que ele também estava preocupado. O olhar dele denunciava isso. Miriam era imprevisível. E agora, desesperada e exposta. Podia fazer qualquer coisa. Depois de alguns minutos que pareceram horas, a médica voltou. Eu levantei na mesma hora. E entrou. Como ele está? Ele vai sobreviver. Ela respirou fundo, como quem precisa medir cada palavra para não ferir ainda mais. Ele está muito fraco, muito intoxicado. A substância entrou na corrente sanguínea dele aos poucos, acumulou, e isso dificulta detectar nos exames comuns. Mas começamos a medicação. Ele vai ficar em observação intensiva. Eu quase desabei novamente. Mas ele vai viver. Ela não respondeu imediatamente. E esse silêncio foi a pior resposta possível. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Mas, sim, ele tem chances. Chances. A palavra ressoava como um peso no peito. A médica continuou. Precisamos do frasco, ou de qualquer material que vocês encontraram. Isso pode ajudar a identificar exatamente o composto. Cláudio e eu nos entreolhamos. O frasco estava na cozinha. Outro frasco estava no quarto, mas agora quebrado. Tudo estava na mansão. E com Miriam. Cláudio apertou os lábios. Vou até lá pegar e ver o que está acontecendo com o Sr. Renato. Meu coração se apertou tanto que parecia que alguém o segurava com as mãos. Tenha cuidado, eu disse. Por favor. Cláudio assentiu e saiu rapidamente. Fiquei sozinha no corredor branco, iluminado demais. Olhei para a porta fechada onde Noah estava sendo tratado
e senti uma angústia tão grande que parecia me engolir por dentro. Eu precisava rezar. Mesmo que nunca tivesse sido muito religiosa, precisava me agarrar a alguma coisa que não fosse medo. E foi ali, no meio daquela dor, que lembrei de você. Sim, você que está assistindo essa história, eu sei que às vezes você esquece, mas se inscreve no canal, porque histórias como essa exigem coragem para serem contadas. E sua inscrição ajuda a gente a continuar trazendo narrativas reais, emocionantes e necessárias. 1 hora se passou. 2. Eu não tinha notícias de Renato, nem de Cláudio. A médica entrava e saía da sala, trazendo pequenas atualizações, mas nenhuma certeza. A cada minuto, o desespero crescia. Quando o relógio ultrapassou 3 horas, a porta automática da emergência abriu. Eu me virei rápido, esperando ver Renato ou Cláudio. Meu coração acelerou. Mas o homem que entrou não era nenhum dos dois. Era um policial. Ele veio direto até mim. A senhora é Olivia? Sim, menos respondi, minha voz vacilando. Que aconteceu? Eles estão bem? O policial respirou fundo. Recebemos uma denúncia feita pelo próprio senhor Renato Lacerda, minutos antes da ligação cair. Quando a viatura chegou à mansão, encontramos sinais de luta. Meu sangue gelou. E Renato? Perguntei, sentindo minhas mãos suarem frio. O policial hesitou por 1 segundo. Apenas 1 segundo, mas foi o suficiente para meu mundo inteiro balançar. O senhor Renato não estava lá. Eu fiquei sem ar. Literalmente. Senti o corredor girar por um instante, as luzes ficando mais fortes, mais duras, e minhas pernas fraquejaram. O policial segurou meu braço antes que eu caísse. Como assim ele não estava lá? Perguntei, com a voz quebrada. E Miriam? O policial deu um passo para trás, como se não soubesse como dizer. A casa estava revirada. Havia vidros no chão, móveis deslocados. Mas nem Guam nem ela. Eles sumiram? Minha voz saiu num sussurro quase inaudível. Sim, aquilo não podia ser real. Não, Miriam tinha fugido. Mas ela não fugiria sozinha. Não naquela altura. Não, depois de tudo. Ela levaria algo ou alguém. Um pânico me rasgou por dentro quando um pensamento horrível me atravessou como uma lâmina. E se ela tivesse levado Renato? A respiração ficou curta. O corredor, pequeno demais. O silêncio, barulhento demais. Nós estamos procurando, disse o policial. Já acionamos várias viaturas. Aparentemente ela saiu pela porta dos fundos. Há sinais de que alguém foi arrastado. Meu coração explodiu dentro do peito. Arrestado como? O policial pigarreou. Há marcas de sapatos arrastados no chão. E sangue. O ar saiu dos meus pulmões. Eu coloquei a mão na boca para conter um grito que quase rompeu a garganta. Não! Não podia ser. Renato não podia estar ferido. Não, ele tinha acabado de defender o próprio filho. Ele tinha acabado de acordar. Ele tinha prometido que encontraria a gente no hospital. O policial continuou. Encontramos também marcas de pneu. Acreditamos que ela entrou em um carro com ele. A palavra com ele bateu no meu peito como um martelo. Renato estava nas mãos de Miriam. O policial colocou a mão no meu ombro. Vamos encontrá-los. Prometo. Mas eu sabia que naquela noite promessas eram frágeis. Frágeis demais. E Miriam era rápida, inteligente, obcecada. Eu olhei para a porta onde Noah lutava para sobreviver. Eu olhei para a saída onde Renato tinha desaparecido. E naquele exato segundo, eu soube que essa história ainda não tinha chegado nem perto do fim. Porque quando uma mulher como Miriam perde tudo menos a máscara, o controle, o poder, ela não foge, ela caça. E Renato era agora o alvo e a arma. E eu era a única pessoa livre que sabia toda a verdade. Só havia uma certeza. Eu não deixaria Miriam vencer. Part 6. Approximately equals 1900. Palavras história corrida. Sem subtítulos. Seguindo exatamente do ponto onde paramos. Fechando o arco com intensidade máxima. No meio, um pedido natural para se inscrever no canal. O hospital parecia ter ficado pequeno demais para conter a avalanche de medo que tomava conta do meu corpo. As palavras do policial ainda martelavam na minha cabeça como ecos intermináveis, sinais de luta. Arrastado, sangue, carro, desaparecidos. Aquilo não deveria estar acontecendo. Não depois de tudo. Não depois de Renato finalmente ter enxergado a mãe como ela realmente era. Ele não podia simplesmente desaparecer. Não podia. Eu caminhei de um lado para o outro pelo corredor branco, frio, iluminado demais,
como se a luz fosse uma ironia diante da escuridão que engolia aquela noite. Noah lutava por cada respiração. Naquela sala fechada, o corpo frágil, intoxicado, vencendo o impossível. E Renato, em algum lugar, lutava contra um monstro que dividiu o mesmo sangue com ele. A médica saiu da sala novamente, com o rosto cansado. Estamos estabilizando ele, disse ela. E isso significava apenas: ele ainda está vivo, mas preciso saber o nome completo da pessoa suspeita de ministrar a substância. Miriam Lacerda menos respondia imediatamente, com a voz carregada de desgosto. Mãe de Renato. A médica assentiu, anotando o nome, mas pude ver em seus olhos a mistura de horror e descrença. Casos assim não eram comuns, nem mesmo em filmes. Foi então que senti meu celular vibrar no bolso. Meu coração quase saiu pela boca. Talvez fosse Renato. Talvez fosse Cláudio. Talvez fosse a polícia com notícias. Talvez. Mas quando tirei o telefone do bolso, o número era desconhecido. O sangue gelou. Atendi com a mão trêmula. Alô? Por um instante longo demais, só ouvi respiração. Uma respiração lenta, arrastada, carregada de algo que parecia prazer. E então a voz dela surgiu, suave, doce, como se estivesse comentando sobre flores num jardim. Você foi longe demais, Olivia. Meu mundo parou. Miriam menos eu, sussurrei. Ela riu, uma risada leve, mas que cortava como serrilha. Eu avisei que isso não ia ficar assim. Minha garganta fechou. Onde está o Renato? Perguntei, num fio de voz. Onde ele está? Ela suspirou, como se estivesse cansada de lidar com crianças rebeldes. Você sempre se meteu onde não deveria. Desde o primeiro dia naquela casa, eu vi isso. A forma como você o olhava, a forma como tentou substituir o que só eu represento. Eu nunca quis substituir ninguém menos, respondi, embora ela não merecesse explicação alguma. Eu só quis proteger Noah. Proteger? Ela repetiu, com desprezo. Você destruiu. Você expôs minha família, minha casa. Você colocou meu filho contra mim. Você acha mesmo que isso vai ficar barato? Olhei para a porta onde Noah estava, tão vulnerável. O que você fez com Renato? Silêncio. Depois ela respondeu da forma mais cruel possível. Ele está bem, por enquanto. Meu joelho quase cedeu. Você não vai sair impune, eu disse. A polícia já está atrás de você. Você não vai escapar disso, Miriam. Ela deu uma risada baixa. Olivia, olhe ao seu redor. Sabe quantos hospitais, quantas câmeras, quantas testemunhas eu controlei nesses anos? Você realmente acha que alguém como eu deixa rastros? Antes que eu respondesse, ela acrescentou. A vida inteira fiz o necessário. Mas você me deixou sem escolhas. Então, num tom quase divertido, você quer ver seu patrão vivo? Então pare de correr para a polícia. Pare de falar demais perto do 100 meter. Ela fez uma pausa tão longa que meu coração quase parou. Eu mesma posso encerrar o problema pela raiz. Eu me arrependi. Eu deveria ter desligado antes de ouvir aquela insinuação, Miriam. Sussurrei, sem ar. O que você quer? Quero o que sempre foi meu. Ela respondeu. Quero minha família de volta. Quero meu filho de volta. E quero você longe deles. Nunca menos respondi, sem pensar. Você não vai tocar em Noah. Não vai tocar em Renato. A voz dela mudou. Deixou de ser doce. Ficou grave. Então você vai enterrá-los, Olivia. E a ligação caiu. Minhas mãos tremiam tanto que o celular quase caiu no chão. Meu corpo inteiro parecia tremer de dentro para fora. Eu precisava agir. Precisava encontrar Renato. Precisava impedir Miriam antes que ela fizesse algo irreversível. Quando levantei os olhos, o policial já estava olhando para mim. Foi ela? Perguntou. Assenti. Ele pegou o rádio e começou a repassar informações. Disse que traçariam o sinal, que iriam localizar o veículo, que ela não poderia ter ido longe. Mas a verdade é que gente como Miriam sempre estava um passo à frente. Eu precisava pensar como ela. Precisava entender seu padrão, seu método, seu ego doentio. Ela não sairia da cidade sem antes resolver o que ela considerava o problema. E esse problema era Renato. E eu, de repente, o policial recebeu uma chamada de rádio. O rosto dele mudou na hora. Achamos, disse, virando-se para mim. O carro foi identificado num galpão antigo, perto da Estrada Norte. Meu coração disparou. Eu vou, respondi. Não, disse ele imediatamente. É perigoso demais. Nós vamos primeiro. Ele precisa de mim, menos devolvi. Miriam não vai machucá-lo se eu estiver lá. Ela me quer viva. Eu sou a moeda de troca. O policial hesitou. Você vai no carro de trás. Não entra antes de nós.
Assenti. Eu não ia obedecer isso. Não de verdade, mas precisava dizer sim para poder seguir antes do Sir. Corri até a sala onde Noah estava. Ele estava conectado a aparelhos, mas respirava melhor. A médica me olhou, entendendo que eu tinha que ir. Cuidado, disse ela. Apertei a mão de Noah mais uma vez. Eu volto, sussurrei. Eu prometo que volto. E então saí do hospital correndo. A viatura me levou até o carro de apoio, e seguimos pela madrugada vazia, cortando as ruas como flechas. O céu estava escuro, pesado, cheio de nuvens que pareciam prenunciar tempestade. E dentro de mim, uma tempestade inteira já acontecia, enquanto o carro avançava. Quero te pedir algo, você que acompanha essa história, que sente cada reviravolta, cada respiração presa. Se inscreve no canal. É de graça para você e muda tudo para quem conta essas histórias. Agora vamos, porque o final dessa noite está chegando. Quando chegamos ao galpão, vi 3 viaturas já posicionadas, luzes azuis piscando, cortando o breu. O galpão parecia abandonado há anos. Teto alto, janelas quebradas, paredes descascadas, mas uma luz fraca escapava por uma das frestas laterais. Era ali. Os policiais começaram a se posicionar. Eu deveria ficar atrás, mas meu corpo se moveu antes da razão. Me aproximei e devagar silenciosamente. O vento assobiava entre as frestas. E então eu ouvi a voz de Renato. Mãe, por favor, solta isso. Minha respiração falhou. Corri para a lateral do galpão, me esgueirando por uma entrada estreita, enquanto os policiais se movimentavam pela frente. Avancei com cuidado, rezando para que Miriam não me visse primeiro. Quando finalmente entrei, o que vi fez meu coração quase parar. Renato estava amarrado a uma cadeira, o rosto machucado, sangue no canto da boca, mas vivo. Miriam estava diante dele, segurando. Deus do céu, um frasco novo, mais um. Aquele líquido mortal brilhava na mão dela como se fosse joia. E ela falava, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Eu te avisei, meu filho. Eu te avisei que eu faria tudo por você, mas você me desobedeceu. Você deixou uma estranha destruir nossa família. E agora só existe um caminho. Renato tentava se soltar, a voz falhando. Mãe, isso é loucura? Loucura? Ela repetiu, rindo. Loucura é achar que eu perderia você para uma babá. Foi aí que ela virou o frasco, como se fosse despejar o líquido mortal, e meu corpo se moveu sozinho. Eu gritei. Miriam? Ela se virou. Você? Ela sussurrou. Com ódio. Eu sabia que viria. Os policiais entraram pela frente com armas apontadas, gritando comandos. Miriam deu um passo para trás. Surpresa. Mas não largou o frasco. Pelo contrário. Levantou ainda mais, como se fosse jogar no próprio filho. Renato grito. Não. Eu não pensei. Eu simplesmente pulei. Corri na direção deles com toda a força que tinha. Miriam virou o frasco na minha direção. No reflexo desesperado. Mas um policial disparou. Não para atingi-la, mas para quebrar o vidro atrás dela. O estampido fez todos tremerem. O frasco escorregou da mão de Miriam. Eu me joguei para Garalô. Ele bateu no chão e quebrou. O líquido se espalhou, mas longe de todos. Miriam ficou imóvel. Depois, como se a alma tivesse sido arrancada, deixou o corpo cair de joelhos, os olhos vazios, a respiração tremendo. Os policiais se aproximaram, algemaram-na, levaram-na para fora, enquanto ela repetia, eu fiz tudo por você, tudo, por você. Renato me olhou, enquanto eu o desamarrava. Você salvou minha vida menos, ele disse, quebrado, verdadeiro, humano. Eu o ajudei a ficar de pé. Na verdade, respondi menos. Nós salvamos uns aos outros. Quando saímos do galpão, o sol começava a nascer. Sou tímido, mas suficiente para iluminar o fim da noite mais longa das nossas vidas. Horas depois, já no hospital, Renato segurava a mão de Noah, que agora dormia mais tranquilo. Eu me sentei ao lado deles, exausta, mas em paz. A verdade veio à tona. As provas estavam todas ali. Miriam seria julgada. E Noah finalmente estava seguro. Renato virou-se para mim, os olhos vermelhos, mas vivos. Você é parte da nossa família agora. Se quiser ficar, se quiser continuar, eu preciso de você. Nós precisamos. Eu sorri, cansada, mas inteira. Eu não vou a lugar nenhum. E assim, naquele quarto iluminado, com o bebê sobrevivendo, o pai renascendo, e a verdade finalmente exposta, eu percebi uma coisa. Às vezes, o maior herói da história não é quem carrega o nome da família. É quem tem coragem de enfrentar o monstro que ninguém quer enxergar.
E se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Me diga o que você faria no meu lugar. E não esqueça, se inscreve no canal, porque histórias como essa ainda estão longe de terminar.